Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem tá falando é o professor Israel. E antes da gente começar a nossa aula a respeito de cinemática, eu queria agradecer o que está ajudando a formular bastante essas aulas online, além do material que está sendo disponibilizado pelo nosso cursinho aqui da Unesp. Eu queria agradecer também ao governo do estado de Pernambuco, porque boa parte desse material online que eu estou fazendo para vocês, eu estou usando como referência o material que eles disponibilizaram não só para os alunos, mas também para todos os professores da rede estadual de educação, que fica muito mais fácil a gente trabalhar com os slides, trabalhar com os materiais online, tá? E é mais um agradecimento e porque a gente tem que compartilhar o conhecimento e tem que acabar referenciando tudo que a gente faz, tá bom? Pessoal, quando a gente vai falar agora, nessa segunda parte nossa da mecânica, que é a cinemática, né? Voltando ao assunto da cinemática, onde nós falamos da matemática do movimento, né? Lembrando disso, nós falamos sobre ponto material, sobre ponto extenso, sobre a relatividade entre algo estar em movimento e algo estar em repouso, depende muito sobre o referencial adotado, né? Sobre esse ponto que a gente vai adotar. E agora a gente vai começar a falar sobre velocidade. Velocidade escalar média nada mais é que a razão entre o deslocamento sofrido por um móvel, lembra que a gente vai colocar o objeto como ponto, né? Esse ponto nosso, ele vai ser chamado de móvel, né? O ponto material ele vai ser chamado de móvel, em um dado intervalo de tempo, que é chamado de velocidade escalar média e é representado pela equação abaixo. Lembre-se, pessoal, é muito fácil a gente acabar chamando as coisas de fórmulas, né? Parece que fórmula fica muito mais fácil da gente decorar, fica muito mais fácil da gente utilizar. Mas fórmula é relativo a uma outra coisa que não é nada bom para os termos matemáticos, né? Tudo que é relacionado à matemática, física e química, a gente trabalha com equações, tá? As fórmulas parece que é uma fórmula de solução mágica, assim, que vai resolver todos os seus problemas. E na física, química, matemática, enfim, na área das exatas a gente trabalha com equações. A equação que eu vou passar aqui para vocês, que essa daqui é conhecida, é a fórmula da velocidade média. Então nós temos aqui uma situação, né? Que nós temos o nosso caminhãozinho, né? Ele tá passando aqui. Deixa eu só colocar um pointer vermelho aqui. Isso, apontador laser. Nós temos o nosso caminhãozinho aqui em duas situações diferentes, tá bom, pessoal? Nessa primeira situação ele está se movimentando, ó. Percebam que essa setinha aqui ela é chamada de vetor. Ela indica o sentido, a direção e o módulo, né, do movimento. Nesse caso aqui que é a velocidade. Nosso caminhãozinho aqui ele está andando de um ponto a outro. Nós temos aqui, né, aqui a nossa reta, a partida, né, que é o zero aqui, mas a gente vai começar a calcular a velocidade dele a partir de dois pontos. O ponto inicial da trajetória dele, quando a gente começa a marcar o tempo, e no ponto final da trajetória dele. A gente percebe aqui que esse x0 e esse x, sendo o x0 o ponto inicial e o x o ponto final, onde a gente parou de calcular, onde a gente parou de medir a distância que ele andou, onde a gente parou de calcular o tempo, onde a gente parou de contar o tempo. A razão, quando eu falo razão, sempre lembra de um dividido pelo outro. Do espaço pelo tempo é chamada de velocidade. Quando a gente tem um deslocamento do nosso objeto, do nosso ponto, desse nosso móvel, de um ponto a outro, por um determinado tempo, a gente pode dizer que ele está em movimento. A gente pode dizer que ele teve uma movimentação e, nesse caso, teve uma velocidade. E essa velocidade aqui, essa formulinha, ela é uma fórmula tranquila, não tem muito segredo. Lembra que eu falei para vocês que eu estaria trabalhando aqui com o eixo X? Por conta que a gente está trabalhando aqui nos eixos cartesianos, tá? Então eu estou falando de X aqui, mas esse X pode ser S, tá? No material de vocês tá como S. Lembra que eu falei na última aula, na nossa aula de cinemática, que o S vem do inglês, que é o space, que significa espaço. É a variação do espaço pelo tempo. A velocidade você tem que colocar isso na cabeça de vocês, que a velocidade é a razão do espaço pelo tempo. O quanto que você andou, pelo tempo que você gastou para precisar chegar lá. Tudo bem? Então, quando você faz aqui, ó, a gente escreve essa equação aqui, que a velocidade média, né, o Vm, ela é igual à razão, né, a divisão do espaço pelo tempo. Percebam que tem novamente o triângulo aqui, ó. Lembra daquele triângulo que eu falei na última aula para vocês? Esse triângulo ele é chamado de delta. Delta é uma letra, na matemática, na física, enfim,
ela é chamada, a gente vai entender como variação. Variação do quê? É sempre o final menos o inicial. A gente vai sempre colocar dois pontos para analisar. É sempre o final menos o inicial. É uma variação de espaço. É uma variação de tempo. O triângulo aqui, esse delta, ele significa variação. O que vai ser, o que vai dar ordem para ele, se vai ser de tempo, de espaço, de dinheiro, do que for, vai ser o que está do lado. Nesse caso aqui, que é o x, é o nosso espaço. Então, a velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo. A velocidade média no Sistema Internacional de Unidades, lembra que eu passei para vocês na nossa primeira aula? Lá no comecinho, eu passei algumas unidades de medida que são utilizadas no Sistema Internacional de Unidades, ó, para ficar mais fácil para todo mundo. E no Brasil, né, fica bem mais fácil ainda porque a gente já está usualmente habituado a trabalhar com metros por segundo, quilômetros por hora. A velocidade média no Sistema Internacional de Medidas, no Sistema Internacional de Unidades, é medida em metros por segundo. E os exercícios de vestibular, eles vão cobrar duas questões, assim, dois pontos que são interessantes vocês deixarem anotado. E eu coloquei aqui até em vermelho, para a gente lembrar. Quando a gente tem um exercício onde ele te dá uma relação de quilômetros por hora, mas às vezes quer a velocidade em metros por segundo, ou o contrário, ele te dá um exercício, você resolve em metros por segundo, ele quer em quilômetros por hora a resposta, como que você faz para transformar um para outro? Bom, para a gente transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente tem que dividir, ó, pelo número 3.6, 3,6. Esse número mágico aqui, esse número é muito importante vocês lembrarem, porque vai ajudar vocês a trabalharem com essa conversão de metros por segundo para quilômetros por hora. E vice-versa, você não muda o número. Para a gente transformar de metros por segundo em quilômetro por hora, a gente tem que multiplicar por 3,6. Então a gente só tem que lembrar porque é muito fácil confundir, muito fácil você se perder quando você está fazendo os exercícios, você às vezes troca um por outro, né? Você divide para transformar em metro por segundo, em quilômetro por hora, e era justamente o contrário. Então lembra, quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6, tá bom? Vamos seguir. Aqui, essa aula aqui ela vai ser bastante de exemplos. Eu vou preparar uma lista para vocês, para enviar até o final dessa semana, né? Até domingo, no máximo segunda-feira, essa lista já está lançada no grupo. Então essa lista vai conter muitos exercícios relacionados ao vestibular. Aqui a gente vai estar fazendo uns exercícios para vocês aquecerem, né? Para vocês aquecerem com a ideia de velocidade média. E na lista de exercício ela vai começar mais tranquila. Vai ter muitos exercícios para vocês fazerem, para vocês se habituarem à ideia de usar o cálculo da velocidade, esse cálculo que a gente tem aí. Então ela vai parecer mais fácil no começo e a intenção é ela ficar cada vez mais difícil para vocês irem testando cada vez mais o conhecimento de vocês, tá bom? Então é só esse recado aqui que eu tô passando. E claro que em cima disso, eu lançando a lista de exercício, eu vou esperar um tempo e vou lançar um outro vídeo para resolvendo algum dos exercícios assim que eu considero mais interessantes para o vestibular, que acabam puxando bastante, principalmente para o vestibular da Unesp, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem um exemplo bem básico da nossa velocidade, que é o seguinte: a distância entre o marco zero. Pessoal, o marco zero é sempre onde você começa a contar a quilometragem zero, sabe? É um ponto zero de onde você vai começar a contar a quilometragem de um ponto a outro. Ó, o marco zero de Recife, o marco zero de Olinda é de 7 km. Então, ou seja, nesse ponto, em Olinda, deixa eu pegar aqui, ó, Recife e Olinda, é de 7 km, existe uma distância. O zero começa nesse marco zero de Recife. Nesse ponto marco zero de Recife é o ponto 0 km. E a partir do momento que você contar de Recife até Olinda vai dar 7 km. Supondo que um ciclista gaste 1 hora e 20 minutos pedalando entre as duas cidades, qual seria a velocidade média neste percurso, levando em conta que ele parou 10 minutos para descansar? Pessoal, esse exercício aqui ele é um exercício típico trabalhando com velocidade média, onde a gente tem que resolver esse caso assim, que ele está perguntando quanto tempo ele gastou, ele está perguntando, ó,
qual a sua velocidade média nesse percurso todo, levando em conta que ele parou 10 minutos para descansar. Nesse caso, o exercício está pedindo para a gente calcular a velocidade média do ciclista, tá? E a gente, lembra que eu falei no exercício anterior? A gente não precisa necessariamente calcular essa velocidade em metros por segundo. Mas por que a gente não precisa calcular em metros por segundo? Porque como a gente não tem alternativas que nos façam trabalhar em metros por segundo, a gente pode resolver esse exercício aqui em quilômetros por hora. Por quê? Eu já tenho aqui a distância em quilômetros e eu já tenho o tempo em horas, certo? Eu já tenho o tempo aqui em horas. Então, se a gente fazer a nossa matemática aqui, ó, eu vou pegar aqui para explicar para vocês, tá? Sabendo que a velocidade média ela é uma grandeza física, tá, pessoal? Ela é uma grandeza física. O tempo que o ciclista ficou parado, ela faz parte do evento e deve ser incluído. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Eu não preciso transformar todo o meu exercício em metros, deixar o motoqueiro passar, em metros e nem por segundo. Porque eu já tenho dois dados importantes aqui para eu trabalhar a velocidade em quilômetros por hora. Se fosse, por exemplo, aqui meu tempo em segundos, aí sim eu escolheria transformar minha distância em metros. Mas como já está conveniente aqui para a gente trabalhar em horas, a gente trabalha em horas para resolver mais fácil e aí não tem nenhum problema. Então a gente pega assim, ó. A gente tem que a distância, o nosso ΔX ou ΔS, ela é de 7 km do marco zero de Recife para Olinda. O tempo total, a variação do tempo, desde que ele começou a andar até onde ele parou, até onde ele terminou, até chegar no marco zero, foi de 1 hora e 20 minutos. Lembrando que ele parou 10 minutos para descansar, tá? Isso daí deu 1 hora e meia. 1 hora e meia, ó, a gente coloca aqui, ó, são quase 1,5 horas, que são quase 2 horas, tá? A gente não pode trabalhar com essa relação aqui, ó, 1 hora e 30 minutos. Porque aqui a gente está trabalhando com 30 minutos. A gente tem que transformar somente em hora. Trabalhar somente em hora com esse exercício. Deixa o minuto, deixa o segundo. A gente tem que converter esse 1 hora e meia nessa fração aqui, ó, em 1,5. Tá bom? 1,5 hora é o nosso tempo. Quando a gente joga na nossa equação aqui, ó, lembrando que a velocidade média é a relação entre o espaço percorrido dividido pelo tempo que foi gasto para percorrer esse espaço, a gente tem que a velocidade média é 7, que é o nosso espaço percorrido, dividido por 1,5. Fazendo a divisão aqui, a gente chega em 4,66 km por hora. Então a gente tem a relação aqui que em 1 hora ele anda 4,66 km. Como assim em 1 hora? Percebam que quilômetro por hora você pode tirar uma relação de tempo também. Significa que em 1 hora andando, ele anda 4,66 km. Tá bom? É só mais um raciocínio para vocês tirarem, assim que vocês conseguem resolver outros exercícios. Beleza, vamos seguir. Temos aqui o nosso exemplo 2. Esse exemplo aqui é interessante. Nós temos um menino que sai da sua casa e caminha para a escola, dando em média 1 passo por segundo. Legal, né? Isso, ó, 1 passo por segundo seria uma relação de velocidade, porque a cada 1 segundo ele dá 1 passo. Isso é interessante, ele dá uma velocidade aqui, mas não é uma velocidade habituada, colocada no nosso sistema internacional de medidas. Mas não deixa de ser uma velocidade, porque é uma relação de espaço por tempo, é o tamanho do pé dele pelo tempo que ele gasta para percorrer essa distância. Aí ele fala, ó, se o tamanho médio do seu passo é 40 centímetros, e se ele gasta 5 minutos no trajeto, a distância, ou seja, ó, a distância aqui, o exercício já te deu o que ele quer. A distância entre sua casa e a escola em metros é de... Legal, ó, aqui tem um exemplo aqui, né, um esboço do desenho. A gente tem aqui, ó, o nosso ΔX. O nosso ΔX aqui, que seria a nossa distância entre o menino, quando ele começa a caminhar da sua casa até a escola. Qual que é essa distância aqui? É isso que o exercício quer. Como que a gente vai trabalhar esse exercício aqui, ó? Ó, eu vou avançar aqui. Opa, aqui, perfeito. A gente sabe que a velocidade do garoto é de 1 passo por segundo. Lembra que eu falei pra vocês que é uma relação de velocidade? Não é que não precisa estar em quilômetros por hora e metros por segundo sempre. No Sistema Internacional de Medidas e para os exercícios,
é interessante você trabalhar sempre com metros por segundo, mas o exercício ele pode te dar uma relação dessas aqui, que é uma coisa que a gente faz até no dia a dia. Uma forma bem básica de você calcular a sua velocidade é você calcular através dos passos. Quanto tempo você gasta para ir da sua casa até o mercado, até o hospital, sei lá, até a escola, se a escola for perto, se você vai caminhando. É interessante para você calcular a sua velocidade e é um exercício bem bacana de se fazer, né? Bem didático, bem palpável, né? A gente sabe que a velocidade do garoto é de 1 passo por segundo, tá? E como cada passo vale 40 centímetros, ó, nisso daqui a gente vai ter que converter agora para metro, para a gente transformar no nosso sistema internacional. Percebe que de passo para segundo a gente já está transformando para metro por segundo. Se a gente sabe que 40 centímetros é igual a 0,4 metros, tá? Porque eu divido por 100 centímetros, né? Lembra que 1 metro é 100 centímetros. Se eu quero transformar 40 centímetros para 1 metro, eu divido por 100 o meu 40 aqui, tá bom? E aí por isso que fica 0,4, tá? Então a velocidade média do garoto é de 0,4 metros por segundo. Olha só, de passo foi para metro por segundo, porque a gente utilizou o que o exercício forneceu para a gente. A gente sabe que o tamanho do passo dele é 40 centímetros. A gente fazendo a conversão para metro por segundo, para metro, a gente percebe que cada passo dele, a cada vez que ele anda, a cada segundo que ele anda 0,4 metros por segundo. Legal. O tempo de deslocamento do garoto até a sua escola é de 5 minutos. E cada minuto vale 60 segundos. Ó, legal isso daí, ó. Percebe que o tempo, ele não deu pra gente em hora e nem em segundos. Ele deu o tempo pra gente em minutos. A gente tem que fazer uma conversão aqui. E nesse caso, a gente tem que lembrar que cada minuto vale 60 segundos. Então, para a gente calcular o intervalo de tempo total da escola até da casa até a escola, a gente tem que multiplicar 60 vezes 5, que dá 300 segundos, tá bom? Aqui a gente tem 0,4. Jogando na nossa fórmula, ó. Na nossa fórmula não. Na nossa equação da velocidade média que a gente tem, que é a velocidade. Aqui é a velocidade, ó. Aqui eu só pulei um passo aqui para vocês. Velocidade é uma relação de espaço por tempo. Ó, vou até voltar aqui. Opa. Voltar aqui para vocês, ó. Velocidade, ó. Velocidade é uma relação de espaço por tempo. Então a gente volta lá pro nosso exercício aqui. Qual que é a velocidade? 0,4 metros por segundo, que é igual ao nosso espaço, que a gente não sabe quanto que é a distância da casa dele até a escola, dividido pelo tempo, que deu 300 segundos. 5 minutos, que é 5 vezes 60, é 300 segundos, tá bom? Então a gente faz a multiplicação aqui, ó. Vai passar esse 300, ele tá dividindo, eu vou passar ele multiplicando para o outro lado aqui, ó, o 0,4, e por isso que vai ficar assim, ó. A gente tem que isolar o nosso ΔX aqui, tem que isolar o nosso espaço para a gente saber o resultado dele. Nesse caso, fazendo aqui a multiplicação de 0,4 por 300, a gente chega num resultado de 120 metros. Tudo bem? Ok? Então a gente sabe que a distância entre a casa do garoto e a sua escola é de 120 metros. Tá bom? Vamos prosseguir.